noite, amigos. Estamos abrindo mais um Cadeira Cativa aqui na Ubra TV, programa que você confere também em facebook.com/Luiz Carlos Reck, além de todas as plataformas originais da Ubra TV, o canal 21 da NET, 48.1 digital, 19 da TVN e arredores, diria Luiz Carlos Reck, porque existem muitas formas de captar a Ubra TV. Por exemplo, quem é assinante da Sky, se estiver dentro da área de cobertura do canal 48.1, fazendo uma configuração de canais abertos, consegue assistir. Na Oi TV é a mesma coisa, só que como não são canais fixos, com transmissão nossa e sim sinal captado de TV aberta, acaba não sendo a mesma numeração de canal, mas há a possibilidade também nestas plataformas. Consulte a sua operadora, caso você tenha dúvida de como acompanhar a Ubra TV, não só o Cadeira Cativa, mas toda a programação. Há pouco terminou o Conexão RS, a 1h25 no período eleitoral, mas a 1 da tarde, como horário oficial, tem também o preliminar, a imagem do futebol, que na quarta e na quinta-feira ainda começa a 1h25. Como quinta-feira, meia-noite, termina o período de horário eleitoral, que alguns chamam de gratuito, mas que de gratuito não tem nada. Aí, na sexta-feira, o programa retorna para as 13 horas. O Cadeira Cativa segue ao longo de todo esse período, das 19 às 20h30. Hoje, ao longo do Cadeira Cativa, estaremos acompanhando e informando você, nosso telespectador, tudo o que acontece entre River Plate e Independiente. Daí sai o adversário, muito provavelmente, do Grêmio, na semifinal da Libertadores. Eu digo muito provavelmente para o Grêmio, porque o Leocir da Lastra, por exemplo, técnico de futebol que está conosco e vai participar do programa, já estava comentando nos bastidores: olha, tá chovendo, o Grêmio gosta de propor mais o jogo, não sei se é uma partida tão pró-Grêmio, mas, independente das condições, e aí nós vamos debater aqui no programa com o Leocir, também com o Carlos Gil, conselheiro do Grêmio, que sairá daqui direto para a Arena, e não tem outra forma de pensar, todos os gremistas estão indo para a Arena, projeção de mais de 49 mil espectadores. É difícil chegar nesse número, tem chuva, tem transmissão ao vivo para Porto Alegre, as pessoas sabem que é difícil sair do bairro Humaitá depois do jogo, mas é uma grande expectativa de público. E também conosco aqui o Gustavo Endres, campeão olímpico de vôlei, não sei quantas vezes, perdi as contas, campeão da Liga Mundial, campeão também do Mundial, que agora o Brasil, nesse final de semana, acabou obtendo o segundo vice-campeonato, perdeu também para a Polônia em 2014, perdeu em 2018 novamente para a Polônia, mas o Gustavo Endres, que é colorado, então, para deixar claro, para ficar equilibrado, o Gil é gremista. Certo. Colorado. O Gustavo é colorado. Em cima do muro. Em cima do muro está o Leocir, mediando tudo, ou rolando a bola para vocês, mais em cima do muro ainda estou eu. Então, das 19h30 às 20h30, pelo menos o primeiro tempo e o início da segunda etapa, você terá informações aqui no Cadeira Cativa de River e Independiente. Vou começar por esse jogo. Gustavo Endres, você vai torcer para o River Plate para ter mais dificuldades para o Grêmio na próxima fase? Já jogou a toalha ou acha ainda que o Tucumã tem chance de surpreender o Grêmio na noite de hoje? Boa noite. Boa noite, Maurício. Boa noite a todos. Leocir, Carlos Gil. Tem sempre aquela esperançazinha, né? Que o Tucumã consiga fazer um grande jogo aí e reverter a situação, mas todos sabemos, né? Acho que o mais colorado aí de todos, com certeza, já sabe que não vai dar para o Tucumã. O Grêmio vem numa crescente, vem jogando bem, apesar, né, da chuva que vai ter hoje, ele pode muito bem ficar enrolando o jogo, digamos assim, mesmo não sendo, né, a grande arma do Grêmio, porque o Grêmio sempre propõe o jogo, está jogando muito bem. Eu tô impressionado, porque a cada jogo parece que o Grêmio melhora o seu jogo, né? Tá com centroavante. Quando joga um centroavante, joga bem, joga sem centroavante, joga bem, né? No caso de não ter o Jael ali, nem o André, agora está o Luan flutuando ali, então tá numa fase espetacular, vai passar. Eu prefiro o mais forte dos dois ali, né? O River Plate, o Independiente, não sei qual que é o mais forte, né? O primeiro jogo foi 0x0, né? 0x0. Então, que vença o melhor e que brigue de igual para igual, pelo menos, com o Grêmio. Leocir da Lastra, você teve uma carreira consolidada no futebol do interior, tem uma carreira consolidada, mas uma passagem muito marcante no Ipiranga de Erechim. Certo. E eu faço menção a isso, Leocir, porque o Edinho Berwanger, ex-conselheiro do Grêmio, disse na Rádio Grenal, no programa do REC, lá no Café com Futebol,
que ele disse ano passado que o Lanús era um Aimoré e que o Atlético Tucumã é um Ipiranga de Erechim da Argentina. O que você acha dessa comparação, Letício? Boa noite. Boa noite, prazer, enorme estar com os amigos. E a gente fica pequeno aqui, né? Perto do Gustavo, né? Nós ficamos diminuído aqui, né? Eu tenho que baixar a cadeira dele um pouquinho para equilibrar um pouco, né? Pelo amor de Deus. Ele já está no ponto mais distante da câmera aérea, que está no ar, para dar uma equilibrada ali, porque senão... Não, a satisfação estar contigo, com todo mundo. Eu acho que se é o Ipiranga, vai dificultar para o Grêmio. Porque eu acho que eu estava conversando antes de começar. Esse jogo, o Grêmio com certeza vai passar. Eu não tenho dúvida disso, porque eu conheço o Renato. Quem conhece o Renato sabe que é muito inteligente e não vai deixar se levar porque está chovendo ou não está chovendo. Mas o campo hoje favorece muito o Tucumã. Apesar do Grêmio ter uma vantagem enorme. Porque 2-0 é uma vantagem muito significativa. E principalmente o Grêmio jogando os seus domínios. Lógico que o Grêmio com a sua torcida vai propor o jogo. O Tucumã não vai nem precisar atacar, porque o Grêmio vai atacar e vai pressionar o Tucumã. Se tiver essa velocidade, que com o campo molhado, o campo muito mais rápido vai ser muito mais rápido o campo hoje, que a drenagem é fantástica. Eu estava vindo para cá e ouvindo comentários que está perfeito o gramado. Então talvez isso talvez favoreça o Grêmio, porque a drenagem vai suportar essa água que caiu. E agora, felizmente, parece que parou de chover. Então vai talvez favorecer, aí o Grêmio. Se chover muito, não. Mas se não, o Grêmio toca a bola, circula a bola, tem paciência para chegar com qualidade na frente. Coisa que talvez o time adversário não tenha essa paciência, essa tranquilidade para chegar com mais qualidade na frente. O Cristiano Lopes Moraes, meu amigo Carlos Gil, está participando aqui no Facebook, dizendo que hoje é dia de carimbar o passaporte para a semifinal. Vamos, Grêmio, rumo ao tetra, é o recado do Cristiano Lopes. Você acha que ainda precisa carimbar o passaporte ou aquele 2-0 já deixou o carimbo, talvez não tão forte, mas já deixou um carimbo no passaporte? Boa noite. Boa noite. Obrigado novamente pelo convite, né? Sempre um prazer estar aí. O Tucumã, naquele jogo que nós fizemos lá em Tucumã, né? Na verdade, ele mostrou que tem um ataque, principalmente pelo lado esquerdo, muito rápido, né? Eles exploraram as costas do Léo Moura, mas já é um time um pouco mais veterano, então eu imagino que se eles não conseguirem num primeiro 15, 20 minutos propor o jogo, depois vai acabar o gás também, e aí o que eles estavam explorando nas costas do Léo Moura se vai, né? E sempre tem aquela possibilidade de eventualmente, se o Léo Moura cansar, porque o campo vai estar pesado, aí já vai entrar o Léo Gomes ali, ou ele pode, se o Alisson não começar jogando, pode colocar o Alisson e puxar o Ramiro para lateral, enfim. Eu acho que tem uma boa possibilidade de passar. É um resultado bastante tranquilo, que são 2-0 lá, né? Agora, esses times argentinos são muito aguerridos. Não me pareceu bem o estilo do Tucumã, não é uma coisa tipo Boca ou River, né? Que são sempre times muito aguerridos e tal. Então, um jogo assim de desvantagem tão grande, eu acho que mesmo às vezes que o time consiga igualar na técnica, fica muito difícil se não tiver também essa garra, né? Porque o time adversário muitas vezes basta tocar a bola, passar o tempo e tal, é o suficiente, né? Só a técnica às vezes não é o suficiente, precisa ir um pouco além da técnica. Então acho que está mais ou menos encaminhada a classificação, embora sempre essa questão do campo mais pesado, né, o Leocir possa dar alguma vantagem para o adversário. Não me parece tanto o caso do Tucumã, porque eu acho que é um time muito mais rápido do que raçudo, né? Principalmente na frente, né? Eu também concordo. E do meio para trás, assim, me pareceu bastante fragilidade. Eu não cheguei a identificar na zaga se o problema deles é de posicionamento ou de técnica mesmo, assim, não ficou muito claro. Mas os Bianchi, dois, que é o melhor zagueiro deles, o Kahneman conseguiu cavar o cartão amarelo dele lá na Argentina. Ele não joga hoje. O lance, por exemplo, em que o Everton faz o segundo gol lá em Tucumã, quer dizer, o Alisson cruza, passa entre dois zagueiros e chega por trás do zagueiro, que vem entre o zagueiro, quer dizer, onde é que está o lateral esquerdo que estava para cobrir
maioria ele não aparece, ele entra sozinho praticamente. Né? Então pode ser um problema de posicionamento, pega no contra-ataque e tal, mas pode ser um problema de técnica também. Então eu acho que se o Grêmio jogar em cima deles, o que me parece que vai acontecer, vai criar bastante dificuldade para eles, né? Porque... Só uma questão que ele falou, o Gil falou antes, Leocir, sobre jogar nas costas do Léo Moura. Lá jogou o Léo Gomes já. Começou o Léo Gomes a partida, tanto que surpreendeu a todos que o Léo Moura jogou a partida em Porto Alegre contra o Paraná. Isso, é verdade. Lá jogou o Léo Gomes. Mas eles exploraram o lado esquerdo. Exploraram o lado esquerdo. Né? É que ali o Léo Gomes... O Léo melhorou muito do ponto de vista do desempenho e da capacidade de marcação, porque do ponto de vista ofensivo ele já estava mais ou menos bem, foi mais ou menos como o Everton, que melhorou muito do ponto de vista da marcação também. Isso é uma coisa que um jogador que é mais ofensivo tem mais dificuldade. Você provavelmente consegue falar mais sobre isso, mas eu acho que é mais difícil para o jogador de ataque aprender a marcar do que para o atacante aprender do que o defensor aprender a atacar, né? Então, isso para o Léo Gomes melhorou bastante. Aliás, o Dr. Saul já falava disso, que ele tinha scouts muito bons nos treinamentos, e aí às vezes falta um pouquinho de confiança e tal, né? Que é uma coisa que o Renato é muito bom, né? Então, isso eu acho que ele provavelmente para o ano que vem deve ser o titular, né? E eu, para mim, assim, com a entrada do Léo Gomes, facilita muito ou ajuda bastante um cara que os torcedores estão criticando, a imprensa também às vezes, que é o Ramiro. Sim. O Ramiro está sobrecarregado justamente demais, porque tem que voltar demais para fazer a marcação, fazer composição, que não fazia. O Ramiro tinha que marcar por 2. Né? Por 3, na verdade, né? Chegou de jogos que ele marcou por 3. Marcou pelo Léo Moura, pelo Maicon e pelo Cícero, né? Então, taticamente... Não, mas em algumas partidas, o lado direito ele tinha que marcar pelo Léo Moura e por ele mesmo. Sim. Em outras partidas, depois da saída do Arthur, ele passa a ter que marcar por ele, pelo Léo Moura e pelo Maicon, porque Maicon e Cícero não conseguiram encaixar no meio campo. Não dá. São dois jogadores até razoavelmente parecidos, né? Embora o Maicon ele é melhor no passe curto e o Cícero tem uma coisa que o Grêmio não tem, né? Quase. Só quem faz isso, e eu não tenho visto fazer, é o passe longo, que é o Cortez faz isso bem, né? O Michel também fazia, né? Agora, se voltar. E o Cícero deu essa alternativa para o Grêmio. Se você lembrar, tem vários lances de bola espichada que ele por isso que o lance Grêmio, de gol, né? O Grêmio só joga passes curtos porque não tem jogador que faça essa jogada longa. O Cícero é o único que faz isso, né? E ele consegue fazer de trás, inclusive, ele não precisa chegar muito na frente para fazer isso, né? Mas tirando essa diferença que eu vejo entre os dois são jogadores que são mais cadenciam mais o jogo e tal, né? E não tem a mesma energia que tem um Ramiro, que tem um Matheus Henrique ou os outros meninos que estão ali. Então, e do lado esquerdo, eu acho que além do Cortez, por exemplo, ter mais energia que o Léo Moura, o Kahneman joga bem adiantado, né? O Kahneman joga quase como um lateral esquerdo e libera muitas vezes o Cortez. E como o Kahneman já jogou de lateral esquerdo, ele sabe bem fazer aquela cobertura ali, né? Então vocês podem ver, esse ano, inclusive, para mim, o Kahneman, na média, tem um desempenho melhor do que o Jeromel. Claro que tecnicamente o Jeromel é superior, especialmente o pós-Copa. O pós-Copa, sim. O Kahneman é espetacular e o do Jeromel é um pouco abaixo do que se espera do Jeromel. Do Jeromel, porque ele jogou a régua lá pra cima. Que qualquer coisa com o Jeromel, menos do que nota 11, a gente já fica surpreso, né? Porque teve épocas que até a imprensa É o mesmo caso do Luan, né? O Luan não está tendo uma temporada excepcional e se cobra muito porque se espera... E é o vice-artilheiro do Grêmio, nota 9 do Luan. O do Luan, eu não sei porque as pessoas falam. Porque é um jogador fora de série. É um jogador fora de série. Nós temos que respeitar, não pelo que ele fez, porque ele vai fazer ainda. O Luan é diferenciado. Às vezes é um pouco desligado, porque todo bom jogador é um pouco desligado. Pode notar que o jogador que tem muita técnica, muita qualidade, ele é mais desligado que o cara que depende muito da força física, da imposição física. Eu sou suspeito, porque eu acho o Luan, sou fã do Luan. Tem essas coisas que o pessoal reclama e tal, mas é que eu aprendi a entender as críticas em relação ao Luan da seguinte forma. Para mim, o Luan joga tão fácil que ele parece displicente. E eu comecei a me dar conta disso depois que eu fui conversar um pouco com o pessoal da área técnica. Então, a média dos jogadores do Grêmio anda na faixa de 11 quilômetros, é o que eles fazem por jogo. O Luan faz 13.
na média. Então, quer dizer, ele é o que mais anda. Se olhar os mapas de calor... Tu tens assim, e o Maicon, quanto faz? O Maicon eu não lembro de cabeça, mas o Maicon também não é muito pouco, não. Não, é bastante, porque... Ele, o Ramiro é outro que ele faz muito, né? Ele participa muito da partida. Mas do Luan tem a frase dita depois, desfeita, do Lauro Quadros, que estará amanhã aqui no nosso Cadeira Cativa. Opa! O Lauro Quadros, em determinado momento, disse que o Everton joga tudo que o Luan pensava que jogava. Ele diz essa frase, 6 ou 7 meses depois ele se arrepende de ter dito e já disse aqui no Cadeira Cativa que ele já se arrependeu de ter se arrependido. Porque mas agora o Everton está de fato acabando. O Everton realmente... A temporada do Everton é um espetáculo. São jogadores diferentes, né? O Everton tem a velocidade e o drible e o raciocínio rápido, e bem que o Luan também. O Luan é comum a gente ver quando ele joga com gente que não está acostumada, o Luan, que ele faz a jogada esperando que o outro vai entender. Sim. E não entende. Ele errou porque o outro não se deu conta. Ele pensa sempre muito na frente, aquele jeito displicente dele, né? Eu conversei inclusive também com o pessoal da assessoria de imprensa lá, que o Maurício conhece bem, né? E o pessoal, eu comentei com eles o quanto o Luan aprendeu do ponto de vista até de se expressar, né? Ele não conseguia falar, né? Era uma coisa assim, não emendava 2 palavras. Então ele tem uma capacidade de aprendizado muito grande, né? E é bom lembrar que o Luan é um jogador que ele veio com 18, 19 anos pro Grêmio, né? Quer dizer, sem base nenhuma, veio do futsal. Quer dizer, isso é talvez algum fundamento que ele pega que tem a ver com essa falta de formação lá na base, né? Mas é um jogador fora de série. Porque a formação no futsal é muito diferente do que é no campo. E essa adaptação, apesar de foi rápido, né? Sim. Porque eu li e acompanhei algumas entrevistas e a reclamação do Luan, que quando ele estava fazendo a adaptação, ele não queria fazer. Ele não queria fazer todo o período da adaptação. Ele queria já, em 2 meses, já estar querendo no grupo principal. E aí demorou um pouquinho, até deu eu não sei se foi um mal-estar ali, que ele pediu para ir embora e tal. Isso foi em 2014. 2014, para te ver como são as coisas, né? Tem que ter a paciência, a tranquilidade, a calma, para esperar o momento certo de lançar. Outro jogador que veio do futsal, tem vários casos que não deram certo, né? O Manuel Tobias foi o Falcão, né? Mas o Jonas veio do futsal também, né? Sim. Veio do futsal. Mas eu acho que isso agrega muito para o futebol. O pessoal do Colorado é treinado no ataque pelo Ortiz, que era do futsal, né? Eu joguei na várzea com o irmão do Ortiz, inclusive, e tal. O André Miola, conselheiro do Inter, seguidamente vem aqui no Cadeira Cativa, participa conosco, e ele tem uma tese, tem todo um estudo que foi feito de maneiras de utilizar algumas técnicas do futsal adaptadas ao futebol de campo na categoria de base. Muitos clubes utilizam, especialmente para as categorias inferiores, sub-10, sub-11, trabalhos em campos no tamanho do futsal. Porque aí a criança toca mais na bola, tem toda proporção, né? Tem toda uma metodologia envolvida nisso. E até para aprimoramento de fundamentos do futebol. E eu acho que uma coisa que mudou também é o seguinte, quem é mais veterano vai lembrar, né? A gente jogava futsal com bola que não tinha kick, né? Com bola pesada, pequena. Esses dias eu tô em casa dando uma limpada nas minhas coisas lá e achei uma daquelas bolas, né? Pesada, e aí o meu guri tá na fase de futebol pra cá, futebol pra lá. Então, pai, o que é isso aí? Eu disse, uma bola de futsal. Me empresta aqui que eu vou jogar. O primeiro chute já desistiu, né? Disse, como é que vocês jogavam com isso? Mas era assim que a gente jogava, né? Com aquelas bolas. O famoso free kick e tal, tinha todas as regras diferentes, né? Então hoje a diferença é muito menor, né? Mas o trabalho, assim, até do profissional, a metodologia de trabalho empregada também muito reduzido. Reduzimos muito o campo, porque hoje se joga um espaço muito reduzido. As linhas são muito compactas, muito compactas. Eu observo muito quando eu vou no jogo, e principalmente eu gosto de ir ao vivo. Vou no Beira-Rio, vou no Olímpico, acostumado com o Olímpico, na Arena. E para observar justamente essas... Quando passa na frente do Olímpico deve bater uma tristeza. Como bate em todos. Né? Assim, eu fico observando as distâncias que estão as linhas. Geralmente, quando o time está bem organizado, são 15 a 18 metros, que é a linha da última linha, da primeira linha da última linha. Então,
se joga num espaço muito reduzido, com muita gente. Tem 20 jogadores, geralmente jogando em um espaço de largura de 18 metros. Então fica campo de 100. De 100. Então fica muito apertado para jogar. É por isso que se faz treinamento também nesse sentido. Mas deixa eu pegar esse viés da qualificação que o Leocir estava falando, do aprimoramento de trabalhos. A CBF está investindo, ou está pelo menos disponibilizando novas infraestruturas para treinamento, novos cursos, ainda não reconhecidos pela UEFA, como alguns imaginam que tem que ser, mas já cursos consolidados. Só tem um problema, né, Leocir? Esses cursos, normalmente para os técnicos de equipes do interior, eles são inviáveis nem tanto pelo custo, que até é elevado. Também pelo custo, né? Custo se dá um jeito, porque é um investimento em aprimoramento e é uma evolução na carreira. Só que é bem no período de pré-temporada dos clubes do interior. Então ele acaba sendo um curso restrito. Existem alguns módulos fora. Sim, mas são restritos ainda porque... Como é que o Benhur Pereira, quando estava no Cruzeiro, como é que ele ia sair da pré-temporada há 15 dias para fazer o curso da CBF? O Leocir no Ipiranga, como é que ia fazer isso? Eu tive a felicidade devido ao acidente, não estava trabalhando, em fevereiro eu ia fazer. E aí recebi o convite para trabalhar há 3 dias do curso, cancelei o curso e fui trabalhar. Quando eu voltei, aí eu tive a sorte que eu fiz os 2 módulos na mesma período, que foram 20 dias, de 8 da manhã às 7 da noite. Ela é muito puxado, muito. Acabei hoje de fazer o último trabalho não só o que tu aprende lá, o que tu vivencia na CBF lá com presencial, aula presencial, mas também nos trabalhos que tu tem que fazer. E trabalho tu tem que tirar nota. Não é só entregar trabalho, não é só. No mínimo tem que tirar 7 com os professores avaliando. E tu tem uma recuperação, se tu não atingir a média, você reprova e tem que refazer totalmente o curso novamente. Então, não é fazer o curso porque tu pagou, tu vai fazer. Não, tem exigência. Tu pagou, tu tem o diploma. Tem exigência. Na verdade, isso é uma confusão que não é muito raro, né? As pessoas acham que quando fazem um curso particular, eles estão comprando nota e, na verdade, estão comprando tempo só, né? O que está sendo comprado é tempo. Nós fizemos uma conversa uns anos atrás, Leocir, com o Wagner e com o Zé Mário, no Rio, inclusive, com a Federação Brasileira de Treinadores e tal. A gente chegou a entabular com ele uma ideia. Wagner Mancini, isso. Me deu com ele, ele mestrou curso também nessa. Acabamos ficando meio amigos, assim, então volta e meia eu troco mensagens com ele, né? No início do ano, inclusive, dei boa sorte para ele e disse assim, olha, só se tu tirar leite de pedra aí, porque eu acompanhei o Vitória, até porque o Mancini estava lá, eu tinha uma certa simpatia, acompanhei, né? Eu disse, eu tô torcendo, não tem nada a ver com o Colorado, eu tenho a camisa do Vitória de 5 anos atrás, tá? Não é pelo 2016. Mas essa troca de mensagens pode ser também, né, um indicativo. Não, eu fiquei torcendo, porque tu faz um estrago aqui, né? Aí eu parabenizei ele quando ele ganhou do Colorado na Copa do Brasil, né, e tal. Mas eu disse para ele, eu acompanhei o final do ano, inclusive aquele jogo terrível lá contra a Ponte Preta, né? Que teve aquela invasão e tal, etc. E eu comentei com ele, disse, olha, a tua empreitada em 2018 vai ser osso duro, né, e tal. E, enfim, depois a gente acabou conversando de outros assuntos, mas nós conversamos com a possibilidade, inclusive, de propor alguma coisa, né, de curso de formação, inclusive com certificação pela universidade e inclusive com a possibilidade de fazer alguma coisa em AD, até para poder compensar essa coisa. Uma das preocupações que eles tinham muito era de muitas pessoas que terminam a carreira de jogador, por exemplo, e não se qualificam para serem treinadores. E ao mesmo tempo que eles acabam se dando mal depois, né, porque não estão preparados, eles acabam arranhando a imagem do profissional, né? Então eles estavam muito preocupados com essa coisa de construir alguma coisa. E a ideia era, inclusive, que eles tinham manifestado, da gente construir alguma coisa que aquele jogador, por exemplo, o Alessandro agora está falando nisso, o Maicon falou que quer no futuro ser dirigente ou treinador, já vá se preparando durante o curso, ou seja, aproveita a concentração, faz uma aula EAD, aproveita uma viagem para estudar alguma coisa. Tem tempo para fazer, a longa distância. Por exemplo,
O Marcelo Groi, o pessoal diz que é um dos que passa o tempo inteiro nas viagens estudando. Ele recebe os vídeos do pessoal lá do CDD e fica estudando e tal. Imagina que o Colorado tem jogadores também que sejam assim, que são mais estudiosos. Então, para esses Um dos que eram mais estudiosos quando lançaram esse sistema e distribuíram tablets era o Anderson. Que tinha essa cultura da Europa. Quando chegou aqui, ele estudava muito os adversários, não adiantou muito. Mas o Anderson aí é uma série grande de problemas, né? Não é tão simples de... O problema não foi só o estudar ou não estudar. Mas isso é muito bom para o atleta, né? Ele ter opção depois que ele parar de mas jogar. A preocupação, né? Não só como técnico, né? Isso. Também como dirigente de futebol, né? Eu acho que... Mas é exatamente, a ideia legal era exatamente isso, dele se preparar ainda no último ano e tal. Eu tive, há uns anos atrás, eu convidei o Tinga para fazer uma palestra para uns alunos meus, logo que deu aquele problema que ele teve envolvido de racismo e tal. Até ele foi muito bacana, eu convidei, fiz um contato com ele através de uma outra pessoa e convidei ele para fazer uma palestra. E ele disse, olha, eu faço uma palestra para ti, mas tem uma condição. Eu disse, qual é? Eu não vou falar sobre racismo, vou falar sobre preconceito. Foi muito bacana, os meus alunos lá adoraram ele e tal. E como ele tinha jogado no Grêmio, na época ele recém tinha saído do Inter e tal, estava no Cruzeiro na época, foi bem recebido, a turma tirou foto, foi muito bacana e tal. E aí a gente passou a conversar, volta e meia. Agora quase nos encontramos em Vitória faz uns dias aí. Eu estava num evento, em Vitória não, desculpa, em Recife, eu estava num evento e ele também estava e tal, acabamos nos encontrando. Mas eu conversava bastante com ele, depois quando ele começou a pensar em parar, e eu conversava sobre isso também. E ele estava preocupado exatamente com isso, de se preparando... Como parar? Porque assim, tudo bem, tem jogadores que dizem, não, eu vou parar um ano, vou parar meio ano, um ano, depois eu vou pensar que eu quero descansar. Porque, essa rotina de sábado e domingo não é mole, né? Não tem vida, né? Não tem. Hotel, A gente que é diretor, que é dirigente como eu, que não sou dirigente de futebol nem nada, já tive dirigente, né, e auxilio o clube e tal, e não vivo essa rotina, a gente já acha cansativo, né? Imagina quem tá nessa loucura toda, né? Então, ele estava com essa preocupação. E eu acho que é uma coisa legal, dá para ir fazendo ao longo do tempo, né? Pena que isso não avançou. Teve, na época, um pouco de restrição da CBF. Falando sobre a CBF já tem muitos países da Europa que já estão aceitando a Pro da CBF. Sim, São Paulo, por exemplo, agora aqui, transferindo para o Brasil aqui, a CBF já está... A Federação Paulista já está exigindo para o próximo 2019 os treinadores têm que ter a licença A, no mínimo, para treinar. Já vão exigir, para o cara ficar na beira do gramado, ele tem que ter a licença A. Então, acredito que São Paulo fazendo isso, nos próximos anos, com certeza, as outras federações também vão exigir. E isso é importante para nós, que ex-atletas, ter a capacitação. Acho que a capacitação é importantíssimo, porque a gente sabe a experiência, tem a vivência, porém não temos a didática. A didática é muito importante também para que a gente possa agregar nos conteúdos. Né? Ainda mais no caso dos nossos jogadores aqui, que muitas vezes vêm de condições desfavorecidas. Eu não conheço a realidade do vôlei, que eu acho que é um pouco diferente, né? Mas no futebol é muito... Até porque o vôlei, na partida, normalmente é em regiões mais um pouco elitizadas, eu acho, né? Isso mesmo. Mas no futebol, que começa lá na várzea, o cara chutando bola de meia e tal, realmente muitos não têm, e o que eu acho pior às vezes, não tem uma estrutura familiar por trás, né? Porque jogadores de futebol que têm estrutura familiar por trás, e não é às vezes nem o fato de ter instrução, porque hoje a maioria tem, os clubes maiores dão e tal, né? Mas a estrutura familiar por trás revelar um Arthur, por exemplo, que vem com uma estrutura familiar boa. Mas olha o que é o pai do Ramiro, né? Que acompanha ele em todas as viagens e tal, é uma referência, né? Então... É diferente, eu acho. Então, essa questão da didática se torna mais importante, né? Porque tu tem que conseguir falar a linguagem que o cara entenda, né? Com certeza. Daqui a pouco não adianta muito, que nem o Roger, perfeitamente correto. Amplitude. O que é amplitude, professor? Não, vai pro lado do campo, né? Quer dizer, tem que explicar pro cara isso. Com o tempo, os jogadores, os inteligentes aprendem, né? Eles vão aprendendo, eles adquirem vocabulário. O caso do Luan, que eu falei agora há pouco. Mas também depende muito também do treinador. Tu falar as palavras que estão falando, a nomenclatura das palavras, porém também explicar o que está falando. Uhum. Porque às vezes... Não dá para chegar no Ramiro, apesar de o Ramiro ser um dos instruídos, Ramiro, hoje tu vai ser um médio armador. Mas sabe o que é? É que eu tive vários clubes que eu dirigi,
que eu falava em linhas, e aí teve assim, professor, o senhor tem que cuidar do que o senhor fala. Me chamo professor, que eu não sou professor, né? Mas tem que cuidar do que o senhor fala, que os caras não entendem. Como não entendem? Daí um dia eu fiz de propósito. Assim, ó, vocês entendem o que é isso aqui? Daí eu olhava para os caras, assim, tem uns assim, que se via que ele entendia, mas tinha jogadores que não entendiam o que estava falando. Então eu tive que ser mais simplório possível para que eles pudessem me entender. E isso é importante do O Minelli técnico. usava os botões, né? O Minelli era famoso pelos botões, né? E fazer um esquema... O Joel Santana tinha a prancheta dele ali. Não, o Joel... Fazia as anotações, né? depois Joel... passava. Mas é que o Joel ainda tinha vantagem que ele falava em inglês, depois em português. Ele traduzia e tal. Deixa eu só atualizar o nosso telespectador. Tem 7 minutos de bola rolando já no Monumental de Núñez. Tá 0-0 River Independiente, resultado que leva para os pênaltis. E aos 3 minutos já teve cartão pro Figal, zagueiro do Independiente, por uma falta no escopo. Mas tá 0-0 e a gente vai atualizando o nosso telespectador ao longo do programa e tudo que acontecer nessa partida, que define, muito provavelmente, o adversário do Grêmio na semifinal da Libertadores. Ficou só em aberto essa questão do vôlei, que o Dil colocou, se existe um grau de instrução maior, se não existe, porque hoje até existem alguns clubes ou algumas iniciativas que dão oportunidade para pessoas de classe social mais humilde para obter uma bolsa, enfim, e disputar o esporte, praticar o esporte e depois chegar no alto rendimento. Mas grande parte dos clubes que acabam participando de torneios federados e que dão visibilidade e que tem uma infraestrutura de treinamento, esses são clubes da alta sociedade, né? É verdade. O atleta de voleibol, até o esporte em si, né? O voleibol, você precisa ter uma quadra, né? Fechada, porque, né, você não consegue, como no futebol, praticar embaixo de chuva. Então, se você for pegar na base lá as crianças de 10, né, 12 anos, quando estão começando, a maioria são de escolas particulares. Dificilmente a gente tem escolas públicas, estaduais, né, municipais, com condições para dar para uma criança o voleibol, né? Não só um ginásio, né, mas 2 postes, uma rede, bolas, né? Quer dizer, então a dificuldade para essas crianças é muito maior. E por vários anos que eu estou aqui no Canoas, no Vôlei Canoas, né? São 6 anos já. E nessa parceria com a prefeitura, a equipe visitava escolas municipais. Então a gente praticava o voleibol numa quadra de cimento, nós doávamos a rede, bolas para eles. Normalmente nem um poste eles tinham, então a diretora lá se virava, fazia uma vaquinha e colocava um poste para a gente conseguir fazer um jogo de vôlei, para eles terem pelo menos essa experiência, né? Que a maioria, em todas as que eu fui, ninguém sabia, ninguém conhecia o voleibol. Então você pegava... Isso que é o segundo esporte do país, segundo esporte do país, exatamente. Então olha a dificuldade para essas crianças. E isso dói, né, cara? Isso em mim, assim, essa coisa do equipamento é fundamental, né? Eu comecei a jogar tênis com 12, 13 anos com uma raquete... A minha família era uma família modesta, ganhei uma raquete usada, de madeira, ainda torta, e comecei a jogar e comecei a aprender. Tanto é que hoje eu como diria o saudoso presidente Fábio Koff, eu não jogo, eu pratico tênis, né? Mas assim, com um monte de vícios, porque aprendi sozinho e tal. E era dificílimo. Na época que eu era criança, a referência em Porto Alegre era o juvenil, imagina. Né? Como é que vai jogar no juvenil? O tênis ainda é mais elite. É mais elitizado. É um dos mais elite. Tênis, esgrima, a natação acaba sendo um esporte super E elitizado. o voleibol está nessa situação justamente porque eu morei nos Estados Unidos, joguei nos Estados Unidos. Lá é beisebol, basquetebol, futebol americano. Então, toda quadra tinha todas as modalidades para te jogar. Então, as pessoas praticam muito isso. Aí praticam o quê? Não vou praticar futebol, porque campo de futebol eram raros na época que eu joguei lá. Hoje já tem bastante, mas não tinha campo de futebol para jogar. Então, praticava muito mais esse esporte, que nem o vôlei. O segundo esporte, o vôlei tinha que ter todos os colégios. Tem como educação física. Ou então, em todas as praças, tinha que ter uma quadrinha de vôlei. Tinha que ter, que antigamente tinha. Mas daí destrói, o tempo desgasta e os governantes também não se preocupam em dar esse lazer. Que essa manutenção da quadra de vôlei, né,
por si só ela já é mais difícil mesmo, né? Mas eu me lembro quando a gente era criança e queria jogar infelizmente, vôlei. no vôlei, numa pracinha, a rede dura 2 dias. Né? Sim, mas O terceiro já não tá mais. Tem que ter alguém mas pra sabe, cuidar, né? sabe como é que nós fazíamos quando nós queríamos jogar vôlei e éramos crianças e não tinha o equipamento? A gente pegava uma corda, um cabo e puxava entre os postes e... Bom, é que nem gol, né? Foi por dentro, foi por fora, foi por cima, por baixo e vai embora, se divertir, né? E vai se divertia, né? Lá em Passo Fundo a gente jogava assim na rua de casa, a gente botava essa corda num poste num coqueiro, marcava a quadra com tijolo, Tijolo, né? riscava no chão. Riscava no chão e deu, e paralelepípedo, descalço. Quando descalço, né? Já jogou vôlei descalço, Maurício? Nunca vi Nunca, né? Eu vou admitir, eu já joguei descalço vôlei de praia, mas eu jogava no Mas tem gente que joga de meia vôlei de praia pra não queimar o pé. Tudo bem. Você tem cara que jogava de meio. Não, a gente jogava de tornozeleira futebol de praia. Isso era comum jogar com tornozeleira, porque senão tu arrebentava batendo na bola. Mas que O bacana. Wagner de Canoas, que aqui, bacana. você está falando de esportes de elite e ele cita um que óbvio. É óbvio isso, Wagner, eu concordo contigo. Que o maior esporte de elite é a Fórmula 1. Para se tornar piloto tem que ser rico ou milionário. Uma aula de kart para uma criança é caríssimo. Caríssimo. Então, esgrima é um esporte caro também no Brasil. Caro e tem poucos lugares, né? Incentivo também. Em poucos lugares, né? Porque tem, além de todo equipamento, que não é pouca coisa, né? Tem que ter um lugar, porque precisa ter a manta aquela e tal, não é uma coisa... Tem que ter não os é uma coisa sensores, a máscara, enfim, tudo que envolve a esgrima são esportes caros, esportes que acabam sendo elitizados. Mas são os esportes de alto rendimento, porque quando a gente fala da quadra ali, na pracinha, muitas vezes a quadra de cimento, ela tem o gol para jogar futebol e tem uma tabela de basquete. O vôlei é mais difícil, apesar de ser o segundo esporte nacional. É curioso ver essa coisa da elite, assim, ó, se vocês pegarem, para quem gosta de cinema, né? Os filmes do James Bond nunca aparece ele jogando futebol, aparece esgrima, golfe, né? Tênis em si se apareceu, mas esse é o esporte elite, né? Na verdade, né? Porque realmente precisa ter um bom recurso, né? Agora, os países lá do bloco europeu tinham isso o próprio governo providenciava isso, né? Então, mas aí tinha, claro, obviamente o objetivo de competição, né? Claramente de competição, né? E usaram durante muito tempo, inclusive as Forças Armadas para isso, né? Por isso que tinha uma discussão se era, no caso da Olimpíada, se era profissional ou não e tal, né? Durante muito tempo teve essa discussão. O Brasil utiliza isso, ou utilizou até os últimos Jogos Olímpicos, destaques em modalidades, especialmente do atletismo, eram sargentos, tinham patentes dentro do Exército. Uma pena que boa parte do investimento brasileiro terminou a Olimpíada Rio 2016. Não, mas na verdade nem tanto, vixe. Mas muitos perderam. Sim, muitos medalhistas olímpicos perderam o incentivo. No domingo ainda eu estava num evento promovido pela Marinha e pelos clubes náuticos de Porto Alegre, lá no Yacht Clube Guaíba ali. E estava o pessoal da Marinha e casualmente estavam 2 filhas de um amigo meu que são sargento da Marinha para a vela de competição. Elas disputaram em nível mundial já, foram campeãs e tal, então são pessoas... Mas elas já eram atletas de alto rendimento quando foram convidadas pela Marinha. É que existem os jogos militares também, né? Tanto é que existe uma equipe de voleibol que disputa os jogos militares. Tem os jogos militares também. O padrão do Gil é outro, viu, Lucir? Ele jogava tênis quando era criança, agora tem esgrima. Que na verdade é amigo da vela. Kart. Como no futebol não estava dando, eu fui tentando outra coisa. Fui tentando outro esporte. Eu, por exemplo, eu consegui, graças a Deus, e a saber aproveitar as oportunidades, eu consegui, apesar de não ser tão alto. Não. Da quinta série até a minha graduação, eu consegui através de bolsa por esporte. Basquete? Vôlei? Olha aí, ó. Mas, virei nanico na metade do caminho. Nunca descalço, não pode. Deixa eu te fazer uma pergunta do Gustavo, que ele vive no vôlei, que nós sabemos que é o segundo esporte no Brasil. Por que decaiu tanto assim o voleibol? Praticante, né? Não profissionalmente, como os caras representam muito bem o Brasil, mas os praticantes caíram tanto, sim. É muito por esse fator, né? Já é histórico do Brasil, né? Da gente não ter nas escolas públicas estaduais realmente locais adequados para as crianças poderem praticar o esporte. Então acabou elitizando um pouco.
Só que na ponta, então as seleções adultas lá que disputam campeonatos olímpicos, campeonatos mundiais, elas estão sempre ganhando medalha. Então isso, ao contrário, fomenta o esporte. Então a criançada ainda quer jogar vôlei. Nem o Rio 2016. Foi campeão olímpico, né? Então, pô, daqui... Eu sou oriundo de ter assistido Passo Fundo. Passo Fundo tem Erechim, inclusive, da Grande Passo Fundo. Faz parte. Diria o REC que tudo é na Grande Lagoa Vermelha. Tá louco, meu. Mas Passo Fundo tem, historicamente, o vôlei é muito praticado. Isso é verdade. E Erechim, o Eu futsal, né? 5 vezes em Passo Fundo. Eu sei que o voleibol é muito praticado em Passo Fundo. Por isso também surgiu esses jogadores, né? E aí, então, assim, enquanto as seleções adultas estiverem vencendo, conquistando medalhas, naturalmente vai haver o interesse das crianças em querer praticar esporte. Aconteceu comigo. Eu tinha, em 92, quando o Brasil foi campeão olímpico, lá em Barcelona, primeira medalha de ouro de esportes coletivos. Eu estava em casa assistindo lá em Passo Fundo. Quer dizer, eu jogava na rua, jogava na escola, e aí, em 93, com 17 anos, eu resolvi fazer uma peneira em São Paulo. Então, saí de São Paulo, fui lá para Passo Fundo, passar numa peneira do Banespa, que era uma equipe muito tradicional na época. Muito forte. Muito forte. Passei na peneira e aí, poxa, prossegui minha carreira. Né? Então, a importância de ter lá no alto rendimento, né, conquistas, medalhas, ter os ídolos, né? Mas eu acho que também isso também tem a ver com um pouco de exposição, né? Claro, que aparece, né? Eu não conheço em detalhe tanto, eu morei no Canadá, então a gente tinha ali o contato com os Estados Unidos por extensão, mas me parece que no Brasil, em relação ao Canadá e Estados Unidos, por exemplo, a distribuição do tempo de TV é proporcionalmente muito concentrada no futebol. Então, eu não estou dizendo que o vôlei seja extremamente valorizado nos Estados Unidos, mas tu vai nos Estados Unidos, é comum tu ver na TV o NFL, tu vai ver a NBA, tu vai ver a MLB, né, que é o beisebol. Tem a Major Hockey League também, a NHL, né? Que é. Então tu vê o tempo inteiro esses vários esportes, é um pouco mais distribuído. O futebol americano deles ainda é o preferencial, mas é mais distribuído. Até porque eles são muito inteligentes, né? As finais das ligas dos diferentes esportes e o início das temporadas não são todos, que nem aqui no Brasil, tudo começa em janeiro e tudo termina em novembro, dezembro. Lá a liga de futebol americano termina em fevereiro. Aí em fevereiro tá começando, salvo engano, tá começando o beisebol. Então quando tem o final de um começa outro e assim eles vão intercalando ao longo do ano. Eu tava para voltar já do Canadá e eu fui assistir no Estádio Olympique de Montreal. Eu tenho que cuidar, porque eu me acostumei com a fala lá da francesa, né? Então, em Montreal, o Estádio Olympique, fui assistir uma partida de beisebol, porque eu nunca tinha visto na vida, né? Pelo amor de Deus, os americanos têm que ser muito bons em marketing, porque aquilo não acaba. É interminável. Aí tu vê os filmes aqueles com Kevin Costner e tal, que o cara dá uma pancada e não sei o que mais, o estádio e tal. Cara, isso aí deve ser assim, é tipo aquele gol de calcanhar do Everton, deve ser 2 por ano, sabe? Porque o resto é aquela encostadinha e corre para a próxima base. É uma encostadinha, mais curtinha para não errar possível. Olha, é interminável. E o jogo leva, na média, em torno de 3 horas, né? Às vezes a gente assiste um jogo de futebol ruim aqui, né? E tu já fica torcendo, né? O jogo do Grêmio com o Fluminense, o primeiro tempo, parecia que não ia terminar aquilo, né? O jogo era horrível. Não, no segundo tempo foi um pouquinho... Foi ruim, mas pelo menos estava dinâmico, né? Agora o primeiro tempo era interminável, ele era modorrento, né? Eu não sei quem tinha mais raiva da vida, se era o torcedor que estava assistindo Fluminense e Grêmio até os 35 do segundo tempo, ou quem assistiu o Paraná e Vasco. Agora, os 2 jogos foram horríveis. Eu não posso perder a oportunidade de dizer o seguinte, né? Que gol, né? Valeu pro gol. Devia quem pagou o ingresso voltar e pagar de novo. O torcedor gremista ficou satisfeito pelo jogo, pelo resultado. Porque era importante a vitória. Sim. Do era ponto de vista do sim. Eu acho assim, o Grêmio cresceu muito. Porque bota a pressão nos outros também, né, Marcelo? Isso é uma outra questão, né? Se o Grêmio empata o jogo, aí parece que não vai dar para chegar. Com essa vitória, ele deixou o Internacional, o Flamengo, Palmeiras,
São Paulo, todos E era eles... o jogo mais complicado porque era o jogo onde tinha menos folga e tudo, quer dizer, agora o próximo jogo é no sábado, aí daqui a pouco a Libertadores é daqui a 15, 20 dias de novo, quer dizer, vai ter tempo para tomar um fôlego, né? Então, e muita gente não se dá conta, mas eu acho que nos últimos 9 pontos o Grêmio fez 9. Não, mas eu vou dizer... O Grêmio ele teve 100% de aproveitamento nessa sequência que eu disse. Mas tem uma questão que tem que ser considerada. O Tristão Garcia, que esteve semana passada aqui no preliminar, ele tem no site dele infobola.com.br, que tem muitos números sobre futebol. Enquanto eu estou falando, eu estou até acessando aqui para não chutar nenhum número. Ele tem, quando a gente entra lá em Campeonato Brasileiro e entra nas chances de título ou na classificação, tem uma coluna que é a Delta MQ. Nada mais é, do que aquele pensamento gaúcho de que para ganhar o Campeonato Brasileiro se tem que conquistar 3 pontos em casa e buscar um empate fora. Tem que fazer essa média. A média do 4 em 2, né? É 4 em 6. 4 em 2 jogos, isso. 4 em 2 jogos. Só que essa média Delta MQ que ele apresenta lá no site, ela é uma média, é um cálculo de uma média qualificada. Não é apenas a cada 2 jogos você tem que fazer 4 pontos. Ele considera quantos jogos você teve em casa, se conquistou os pontos que precisava, e quantos jogos você teve fora e conquistou os pontos que precisava. Segundo essa média do Tristão Garcia, eu estou abrindo aqui exatamente a classificação no Infobola, Palmeiras e Inter estão com essa média Delta MQ zerada. Ou seja, eles conseguiram, em média, conquistar 1 ponto fora de casa em cada partida disputada e conquistar 3 pontos nas partidas de casa. Claro que às vezes você faz um pouco a mais de pontos fora para compensar os pontos em casa. O São Paulo tem a defasagem de 1 ponto nessa média. Porque somando a quantidade de jogos que ele tem em casa, os pontos que ele deveria ter, e somando os fora, ele tem essa defasagem de 1 ponto. Faz a média. Nessa média. O Grêmio, segundo o cálculo do Tristão Garcia, tem a defasagem de 5 pontos. Fora em casa. Deveria ter conquistado 5 pontos a mais pela quantidade de jogos que já teve em casa. E pelos pontos, enfim, que deixou de obter fora de casa, com derrotas, enfim. Ainda bem que não conquistou. Mas assim... se ele tiver assim, ó, quando o Grêmio jogou com o time reserva, eu acho que tem 90% de aproveitamento. Mas por isso... Com o time reserva. Tem um aproveitamento maior. Por essa média, que esse é um dos fatores daquele cálculo que todo mundo cita na TV, tanto aqui, Sport TV cita, os grandes portais nacionais citam das chances de título. Por essa média, por esses números e pelo histórico recente, pelos adversários que vão enfrentar os clubes, o Tristão Garcia coloca que o Palmeiras, com a mesma pontuação do Inter, tem 4% a mais de chance. O Palmeiras tem 38% de chance de conquistar o título, o Inter tem 34% de chance, o São Paulo tem 16% e o Grêmio tem 8%. Considerando os números. Eu acho que nesse ponto eu sou um discípulo do Delfim Neto, né? A estatística é como um biquíni, né? Mostra tudo e esconde o essencial. A primeira... Como eu sou um acadêmico e estatística acaba sendo um pouco do meu dia a dia também, o problema dessas estatísticas é que elas são interdependentes, né? Ou seja, cada vez que tu roda a rodada, esses números, essas médias, elas se modificam, né? Elas são dinâmicas, elas não são estáticas, né? Então isso é um problema. Eu acho que mesmo considerando aquela coisa dos 3 pontos lá no início, vale a mesma coisa dos 3 pontos no final, quando o cara, como aconteceu com o Grêmio, encosta e vê a possibilidade, aí aquela coisa da gana, o Cacalo sempre dizia que o doping emocional é diferente. Eu acho que... Contra quem você conquistou os pontos também é um doping. Eu acho que o Colorado tem menos chance do que os outros, não porque eu sou gremista, mas é que o Colorado, assim, ó, eu acho que o Odair... Eu disse para os meus amigos colorados no início do ano, estavam querendo rifar o Odair e tal, eu disse, deu para ver já no Campeonato Gaúcho, mesmo com todos os problemas, que o Odair tinha organizado minimamente o time. Já dava para ver isso, né? E não dá para botar na conta dele o 5-0, nada disso, né? Mas assim, ó, dava para ver. Então eu dizia como gremista, eu tô torcendo que vocês troquem o Odair, porque vão trocar um técnico por mês até o final do ano, né? E mantenham o Odair, mantiveram o Odair.
né? Ele ajeitou o time. Eu acho que o Colorado hoje tem um bom time. O Colorado não tem, que é uma coisa que leva muito tempo para fazer. O Grêmio levou 3, 4 anos para fazer. É um bom elenco. Por exemplo, sentiu a falta do Dourado no jogo contra a Chapecoense. O Dourado, que não é nenhuma... O cara me dizer que sentiu a falta do Everton, sentiu a falta... eu acho que no time do Colorado até o Nico Lopes faz mais falta. Quem? O Dourado? Né? O Dourado é um dos alicerces do time do Inter. Sim, hoje. mas não, o que eu quero dizer, eu sinto do ponto de vista da qualidade técnica. Ele não é não é uma coisa assim que tu vai assim. Eu não sei se o Ramiro são funções diferentes. Mas, eu não sei se o Ramiro é tão melhor que o Não, mas Dourado. não estou falando que ele é melhor, mas tô dizendo que eu tô pegando dois Mas o que aconteceu com o Dourado, e eu posso falar de cadeira porque eu assisto até no camarote com o pai dele. Vamos deixar esse assunto para você responder depois do intervalo. A gente já volta. Nossa, o Dourado... Não, é 7h57, eu tenho meia hora do programa. Tem... 7h59, tem 28 minutos de bola rolando. O Daronco está tendo trabalho lá na Argentina, ele que é o árbitro do jogo. 0-0, River e Independiente. O jogo vai indo para os pênaltis, já que na primeira partida Independiente e River também empataram 0-0, 9h45, tem Grêmio e Atlético Tucumã. Hoje conheceremos os clubes da primeira semifinal da Copa Libertadores. Na quarta tem Palmeiras e Colo-Colo. Palmeiras muito bem encaminhado, ganhou fora de casa. E na quinta o Cruzeiro enfrenta o Boca. O Cruzeiro terá o Dedé em campo, foi revisto o cartão vermelho dado ao Dedé na Argentina, mas a vantagem do Boca é expressiva, é 2-0. O Boca precisa fazer um gol para que o Cruzeiro tenha que fazer 4. Então é uma vantagem muito considerável do Boca, por isso dificuldades para os brasileiros. E é time argentino, né? É um time argentino, e não só é time argentino, como é um time argentino que sabe fazer catimba. Aqui conosco, Carlos Gil, conselheiro do Grêmio, Leocir da Lastra, técnico de futebol, e o Gustavo Endres, campeão olímpico de vôlei, que dispensa qualquer tipo de apresentação. Ficou pendente a questão do Leocir da Lastra, falando sobre o Rodrigo Dourado no time do Inter. Olha, o Rodrigo Dourado teve uma fase, logo que ele apareceu para o futebol, muito boa. Depois ele deu uma caída. Ele deu uma caída justamente porque estava jogando fora de posição, na minha humilde opinião. Ele jogava praticamente nem de costas, mas nem de frente, de lado. Não conseguia render aquilo que ele podia render, como está rendendo agora, porque justamente agora ele joga sempre de frente, ele nunca está de costa e nem de lado, porque joga no losango, e esse losango favorece muito ele, porque ele faz, antigamente, como a gente fala assim, dá amplitude, mas assim, faz o para-brisa, tendo dois jogadores que fazem os corredores, e aí ele só faz a parte de trás, e consequentemente aí ele pega sempre essa bola de frente, ele consegue construir muito mais. Ele não sabe jogar de lado, por exemplo, tem um pouco de dificuldade. Quando colocaram ele na posição certa, como primeiro volante, dando a primeira saída de bola, ele começou a jogar e a marcação dele melhorou muito. Que ele não é um jogador tão técnico, por exemplo, como o Arthur ou o Maicon, para poder carregar a bola, coisa que vale. Agora, bem diferente. Bem diferente. Eu acho que realmente, a comparação do Maurício é mais razoável que uma comparação com o Ramiro, ou talvez, quem sabe, até com o Michel, né? Agora, o que eu quero... O Michel não está sendo titular, agora o Michel a gente não sabe qual Michel vai jogar. Não sabe. Mas o que eu estava dizendo é o seguinte, é que eu estava me referindo ao fato de que como o Dourado, sendo um jogador médio, como o Inter sentiu falta dele. Então, assim, tu tira o Ramiro do time hoje, é um jogador médio. Tu tem um médio do mesmo tamanho para botar no lugar dele hoje. O Colorado tem dificuldade de achar. Não tem. Né? O Grêmio hoje tem, se tu quiser brincando, tem 17, 18 titulares. Né? Tu vai dizer, 17, 18 craques? Não, 17, 18 craques. Craques tem, pra mim, tem 3. Chega a ter 18 titulares. Não, o nível não cai. O nível se mantém. O nível Jael para André tá caindo. Mas aí tu muda... De Alisson para Jael cai. Muda a característica. Muda a característica. De Alisson... Tu pode mudar. De Marinho para Everton, cai. Eu fiz uma brincadeira... De Michel para Maicon, cai. Tá, eu fiz uma brincadeira, eu vou provocar aqui o... Só para seguir nessa linha, de Cortez para Marcelo Oliveira, cai. Paulo Vitor para Groy, ok, mantém.
De Bressan para Jeromel ou para Kahneman cai. Não, De Paulo Miranda para Jeromel ou para Kahneman cai. Qualquer dos zagueiros, tu não pode comparar. Eu já falei uns quantos que cai o nível. Sim, mas é que a substituição não é tão diferente. O que se tu pegar, eu fiz uma brincadeira no Twitter no domingo não, no sábado, tá? Vou fazer uma brincadeira com o Leocir aqui também, que ele tem que responder daí. Eu coloquei no Twitter o seguinte, eu coloquei pro Maurício, que tu conhece, é o Maurício Viclick, já esteve aqui e tal. Eu coloquei para ele e pro Matheus, um outro amigo meu, eu coloquei a seguinte brincadeira para eles no Twitter. Não vale escolher um. A dupla de zaga que jogou no domingo, no sábado do Grêmio, Paulo Miranda e Bressan, é titular em quantos times do Brasil hoje? A dupla, não vale dizer, não, o Paulo Miranda, não, a dupla, em quantos times é titular hoje? O que tu acha, Leocino? Vamos pegar a tabela do Campeonato Brasileiro. Eu vou te ajudar, Leocino, mas eu vou te ajudar depois do intervalo. A gente já volta o Leocino para essa análise. Olha, seria... 8:06 de volta com o nosso Cadeira Cativa, segue 0-0 lá na Argentina, já encaminhando o final da primeira etapa. Ficou pendente essa questão para o Leocírio. O Gustavo pode participar conosco desse colegiado para responder em quais clubes brasileiros, a gente já brincou aqui no intervalo, mas agora vamos para a prova oficial. Em quais clubes da Série A do Campeonato Brasileiro nós consideramos que Paulo Miranda e Bressan seriam titulares? Vamos na ordem aqui da tabela de classificação? Eu sou suspeito de falar com o Bressan é meu amigo, daí eu assim, pô, se eu não escalar ele, eu fico, pô, tá de brincadeira. Qualquer coisa é culpa do Paulo Miranda. O teu parceiro não tá te ajudando. A parceria que quebrou um pouco, mas vamos lá. Responde junto aí, Gustavo. No Palmeiras, seriam titulares? Não. No Inter? Não. São Paulo? No Inter nunca, né? Nunca. No São Paulo jogaria? Não. No próprio Grêmio, obviamente não, porque são reservas. Sim. No Flamengo? Também não. Eu gosto dos zagueiros que o Flamengo tem. O Flamengo é difícil de achar uma dupla, mas os nomes ali são jogadores interessantes. O Grêmio gostaria de ter o Rodolfo como reserva. O Rodolfo O Rodolfo hoje, o Paulo Miranda, não sei se tem muita diferença. São estilos diferentes, mas não sei se em termos de qualidade. O Paulo Miranda, nos últimos jogos, aí, pelo amor de Deus, tem jogado muito. O Rodolfo custa um pouquinho mais, né? Mas o Rodolfo é líder, né? Sempre foi líder. Essa tem essa vantagem. Né? Bom, não dá para esquecer, que em 2013, Rodolfo e Bressan foi considerada a melhor dupla de zaga do Brasileirão. Em 2013, tem muita gente que esquece isso. Rodolfo e Bressan. Sim, jogava o Rodolfo pela direita e o Bressan pela esquerda. Porque tem gente que diz que o Bressan é destro, tá? Mas ele sempre jogou pela esquerda. Inclusive, ele jogou de lateral esquerdo algumas vezes. Né? Ele joga bem com a perna canhota. Vamos seguir aqui no Atlético Mineiro. Jogaria? Não. No Cruzeiro? Não. Santos, acho que nós ficamos naquela... Eu acho que talvez... um pouco no muro. Se eu jogasse se pudesse escolher uma, não pode, né? Então não jogaria. Não jogaria no Santos. Pô, se quiser o sim ou não, né? Sim ou não. Então, por enquanto, zerou. No Corinthians? Eu acho que não. Tá na final da Copa Brasil, né? É um time... Ajeitou a casinha, não? Também não. Então, chegamos na metade da tabela e nada ainda, Gil. Calma que eu... No Fluminense? Jogaria fácil. O Fluminense joga fácil. Então, o primeiro clube é o 10º colocado. Beleza. Atlético Paranaense? Jogaria. É subsídio do muro isso aí. Em cima do muro. Então em cima do muro. Tem que analisar. Então 1,5 pra ti. 1,5. Com um Muraldino aí. No Botafogo? Jogaria. No América? Jogaria. Bahia? Jogaria. Ceará? Jogaria. Vasco? Jogaria, fácil. Vitória? Fácil. Chapecoense? Também. Esporte? Também. Paraná não precisa nem perguntar, porque eu acho que eu e o Gustavo, que não temos ritmo, conseguiríamos jogar no Paraná. Pelo menos a altura ia ter, né? Não, eu ficaria de goleiro, talvez. Mas deu metade, então. Pior é que a gente brinca com isso, só que na real, quem levou mais gols foi o Sport, né? O Sport levou 44 gols nesse campeonato. Interessante, né? O Sport, o ano passado ele vinha bem, né? Como caiu, né? É que o Sport desmanchou o time, né? O Diego Souza, eu acho que também tinha uma liderança forte, né, no Sport, né? Ele era ídolo lá, né? Ele recebeu várias propostas, não saiu, né? O time começa a se desmanchar naquele jogo aqui na Arena, né? E depois o professor Luxemburgo deu aquela entrevista reclamando dos jogadores, que estava faltando comprometimento. Ali começou a se sentir que o elenco do Sport estava com prazo de validade. E aí que tá a diferença do Renato.
O Renato não rifa os jogadores. Mas o Renato já deu umas chegadinhas nos jogadores. Mas ele sabe a hora, quando, e ele sabe como... Ele tem credibilidade para isso, 3 anos, 2 anos juntos. E ídolo, né? Ídolo, que isso também faz a diferença, hein? Muito para ter o comando de uma equipe, ser ídolo, ser uma figura significativa no clube. Sim. É muito importante. Porque e aí tu toma conta. Também depende muito do dirigente, né? O dirigente dá suporte ou não dá, ou até eventualmente cobrar, né? Isso, nesse ponto, o Grêmio está muito bem servido. Agora a preocupação hoje é achar alguém próximo, né? Igual não vai achar, né? Sim. Mas eu acho o próprio lá também, o Marcelo Medeiros mostrou que também não é um cara despreparado, não é um cara destemperado, né? Então, isso eu acho que faz muita diferença, dar estabilidade, ter convicção, porque não adianta ter uma convicção burra, né? Não está funcionando e tudo continua insistindo, né? Mas ter convicção de ver que pequenos desvios não invalidam o planejamento, diálogo, né? E tem diálogo, que isso é o mais importante de todo o relacionamento em termos profissionais, é o diálogo. Se não tiver diálogo, você pode saber muito, Gustavo pode saber muito, se não tiver o diálogo e não tiver um comprometimento entre as partes, não vai andar. Então, vê que curioso, existe uma cultura no futebol, não sei se no vôlei é a mesma coisa, mas no futebol tem aquela cultura assim, o cara só pode ser presidente do clube se ele já passou pelo vestiário, né? Acho que a coisa mais próxima que o Romildo tinha passado do vestiário antes de ser presidente era pela frente do vestiário, pela porta do vestiário, né? Só que ele é um gestor habilidosíssimo, né? E o próprio Medeiros não tem uma história grande de... Ele foi o quê? Vice de futebol por um período? O Medeiros foi vice de futebol 2 anos. 2 anos? Chegou a 2 anos? 2 anos. Mas num período complicado, né? Ele e o Roberto Melo faziam a composição do departamento de futebol, salvo engano, com o Dr. Luiz César Souto de Moura, na administração do Giovanni Luigi. Mas também não foi um período tão bom. Não foi um período vitorioso. Foi um então, período de reconstrução do clube, estava na reforma do estádio, foi um período conturbado. Mas o Medeiros tem também o histórico familiar, né? Sim, claro, sem dúvida o pai dele, né? Então é diferente. Tio né? também. Sim. Dirigente tem que ser capacitado, né? Tem que saber administrar. Porque na verdade, no fundo é um gestor de pessoas, né? De pessoas, né? Exatamente. Então, é para isso que tem o técnico lá, para isso que tem a comissão técnica. Os problemas mais exclusivos de vestiário ser resolvido ali dentro, com o gestor, com o executivo de futebol que está aí, sendo pago para isso, porque o cara tem experiência para isso. O treinador absorve todo mundo. Ele é o treinador, a comissão técnica toda é importante, porque as coisas não chegam nem lá na diretoria, se tu mata na vestiário. E principalmente, o auxiliar técnico tem muita importância. Técnico, treinador físico. Inclusive, ninguém às vezes dá importância. O fisioterapeuta é um cara importante, que faz a fisiologia, faz a cabeça. Gustavo, eu acho que o futebol e o vôlei também, acho que é do mesmo... Mas são esportes coletivos, né? São muito similares. Ele fazendo a massagem, fazendo um ultrassom, tratamento, ele já vai começando a falar com o jogador. E o jogador ouve, porque é muito próximo. O terapeuta é praticamente um psicólogo. E ele tem a vantagem, né? E pega muitas vezes o atleta numa situação fragilizada, né? Emocionalmente, né? E eu acho que tem a vantagem que muitas vezes o treinador, porque tem aquela autoridade, ele se torna, às vezes, para um menino um pouco mais distante, claro. Então ele se sente mais à vontade com o roupeiro, com o fisioterapeuta, Então depois vai chegar no técnico de uma maneira, né? Quando eu chego mais tranquila. Quando eu chego num clube de futebol que não conheço muita gente, primeira pessoa que eu falo é com o roupeiro. Primeira pessoa que eu falo é o roupeiro. Que daí você já sabe tudo que o que ele pode falar, né? Porque não vai falar tudo, né? Sim. Mas você encontra ali Cabe a você daí fazer as analogias e conhecendo 2, 3 dias, tu conhece o cara, já, é isso mesmo que o cara falou. Porque esse vai te entregar o ouro. Eu tenho um tio que trabalhou muitos anos com vendas, né? Venda de produto técnico e tal. E ele disse que a coisa que já é falecido, tá? O gremista da Gema foi sócio-atleta do Grêmio de ciclismo, lá nos anos 40, né? Uma coisa maluca e tal.
E ele dizia sempre o seguinte, quando ele chegava na área de vendas das empresas, muitas vezes na área de manutenção e tal, ele perguntava, a primeira coisa que ele chegava era conversar com a secretária, como é que está o chefe hoje? Né? E aí já sabia como é que estava o humor do cara, já descobria se o cara era gremista, colorado, estava de bom humor, mau humor e tal, ele já sabia o lado de entrar na conversa, né? Só na hora de chegar, né? Quer dizer, isso é importante porque essa pessoa às vezes tem a informação mais miúda que é importante para uma abordagem, até a abordagem, né? Olha algumas mensagens dos nossos telespectadores no WhatsApp, também no Facebook, facebook.com/Luiz Carlos Reck. O Lula da Rosa de Alvorada está perguntando, mandando aqui: boa noite, Maurício, você e seus convidados não acham uma vergonha do tamanho do Rio Grande o Grêmio não ganhar o Campeonato Brasileiro há 22 anos? E o Coloradinho, termo que ele usa, mas o Colorado, que não ganha há 4 décadas. Metade da torcida do Inter nunca viu seu time ser campeão brasileiro. Um abraço, Lula de Alvorada. Não sei se vergonha, até porque a dupla Grenal disputou o título brasileiro, inclusive na era dos pontos corridos. Estiveram muito próximos. O Inter teve muito próximo em 2006, teve aquele ano do jogo com o Flamengo, do Grêmio na última rodada. Em 2005, que alguns colocam o Inter como campeão moral, mas não o de fato do campeonato. O Grêmio tem aquele ano que, com o Celso Roth, aconteceu o que aconteceu, enfim. 2008. O Grêmio já teve outras boas campanhas. O Grêmio teve, depois disso teve 2 vezes vice-campeão, né? Depois do Celso Roth. Teve uma com o Renato, que foi muito longe. Então... E depois teve outra com o Luxemburgo também. O Projeto. O Projeto, né? Tava no Projeto. Aqui, ó, tem uma interessante do Cláudio Luiz Freitas, do bairro Igara, nosso vizinho aqui em Canoas. Boa noite, Maurício. Pergunta para o Gustavo quem é o Pelé do vôlei. Tenho essa curiosidade. E a resposta do Gustavo é depois do intervalo. Já voltamos. Não pode ser. E 19, vai pensando aí, Gustavo. Vai pensando que a tarefa é difícil. Quer me ferrar, né? Eu não, quem quer te ferrar aqui é o nosso telespectador. Vamos ver como é que é o nome dele aqui. O Cláudio Freitas, é da família. Boa essa, né? Veio falar que era um jogo. O Michael Matos, que é assessor de imprensa aí, que levava um banho, é o irmão da Kelly. Todo mundo conhece, Kelly Matos, da Gaúcha. Ele, 10-0, 10 vitórias pro meu time, 0 pra ele. União contra a Sojipa. O Michael não ganhava nenhum, ele disse que ganhava alguma coisa, mas ele tá confirmando que eu jogava alguma coisinha, viu? Alguma coisinha? Alguma coisinha eu jogava, alguma coisinha. Dava uns tapas na bola, maltratava a bola, coitado. Praticava. Praticava o esporte. Hoje nem pratico mais, hoje já tô... Hoje nem outros esportes mais, né? Não pratico nada, Carlos, de futebol, então esqueça. O César do Maitá tá dando uma porradinha aqui no Dil, tá dizendo aqui, ó, avise o elegantíssimo senhor gremista que se o time dele fosse tão bom como ele diz, com 3 craques não estaria atrás do meu, que só tem um e tá no banco. É o recado do César e o Dil vai responder daqui a pouco. Não precisa responder, é só olhar com... se ele quiser, a gente bota o time reserva pra jogar com ele aí, não tem problema. Vou fazer uma de advogado do diabo, mas esse time que foi taxado como de Série B pelo Renato conquistou 4 pontos em 6 contra o Grêmio. Só não vai poder votar esse ano, né? Inclusive, vai votar em branco, né? No domingo. Não tem título. Não tem título. Deixa eu dar um recado para você que está em casa da Madelomba e Construlomba. Casas e construção. Se você precisa construir uma casa num terreno do litoral, tá chegando o verão, Gustavo, por exemplo, tem muitos terrenos. Ele é sócio do Filipão aqui em Canoas. Tem algum terreno que você queira construir uma casa? Fala com a equipe da Madelomba e da Construlomba. São diversos modelos de casas de alvenaria, também casas de madeira que você pode financiar tanto pelo Minha Casa Minha Vida, quanto financiamento direto. E tem o projeto Casa Nova Madelomba e Construlomba. Melhores condições para você construir a casa dos seus sonhos. Mais informações, 3596-1048. Ou plantão de vendas, 98631-7709. Fala com o Fernando. Visite o site Madelomba Casa e Construção, tudo junto, sem cedilha nem acento, .com.br. Aí as casas da Madelomba e da Construlomba. Cachorro quente do R, tá aqui a caixinha azul para você gremista que quer passar lá antes do jogo, e também a caixinha para os colorados que vão ativar o kit secador hoje para acompanhar essa partida. Em frente ao Colégio Rosário, desde 1962, conquistando os clientes com o atendimento pessoal e o inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite.
Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro Quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. Empresa gaúcha, com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial e de lazer da região sul da capital. Faça como mais de 15 mil clientes e encontre a solução ideal para você. Acesse centraldeimoveisrs.com.br e saiba mais. A Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis Zona Sul, aluguéis, condomínios, vendas. Venceslau Escobar, 1786 e também o endereço tradicional José do Patrocínio 381-385. Padaria Laúde, faça seu encontro de negócios ou confraternização na Padaria Laúde, espaço para reuniões com até 20 pessoas. Confira também vasta linha de produtos com receitas exclusivas. Padaria Laúde, Assis Brasil 641, encomendas 3362-2020. Você que está em casa, está com a película do seu carro cheia de bolhas, vencida e roxa, a Insufilme faz a remoção. Preço campeão e garantia de 5 anos certificado. Se você disser que assistiu Cadeira Cativa, tem um desconto especial ainda de 20% na linha automotiva e pode pagar em 3 vezes no seu cartão de crédito. Ligue e agende a instalação no 3021 2323 ou mande um WhatsApp 99683-3199 e fale com a Natália. A Insufilme não tem filial, somente na Rua Hoffman 519, das 8h30 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta-feira. FAC Materiais de Construção, grande seu Wilson, é o dono aqui da Matias, em Canoas. Sua reforma do alicerce ao telhado, televendas 3466-6133, facchi.com.br, o site para você obter as ofertas já agora, não precisa nem esperar para ligar no horário comercial. Repassar algumas das informações. O Grêmio enfrenta o Atlético Tucumã logo mais a partir das 9h45. Delegação gremista já na arena, mas a escalação ainda não confirmada oficialmente. O Tassiano deve substituir o Maicon. O Matheus Henrique também é uma das opções. No ataque, tem dúvida. Pode jogar o Alisson? Será que não pode jogar o Joel? Ou o Tony Anderson? O Renato é o rei do mistério. Provável time com Groila, Moura, Jeromel, Kahneman e Cortez. Cícero, Tassiano ou Matheus Henrique, Ramiro, Luan, Everton, aí pode jogar Alisson, pode jogar Tony Anderson, pode jogar Jael. Expectativa de quase 50 mil torcedores na arena. O presidente Romildo Bolzan pediu e a CBF estuda desconvocar Everton dos amistosos contra a Arábia Saudita e Argentina. No Inter, Colorado terá o retorno do Patrick no Sport, contra o Sport, sexta-feira na Ilha do Retiro. Fabiano terá sequência na equipe titular, Edenilson e Cuesta estão fora, levaram o terceiro amarelo. D'Alessandro, Camilo, Zeca, Gabriel Dias e Rossi, algumas das alternativas para substituir o Edenilson. Já o Klaus vai ser o zagueiro ao lado do Emerson Santos. Leandro Damião está fora, fica 10 dias fora, lesão muscular, é dúvida inclusive para a partida contra o São Paulo. Jonathan Alves deve ser o seu substituto. Ficou no ar a pergunta, meu amigo Gustavo Endres. Quem é o Pelé do vôlei? Eu achei que você tinha esquecido. Não dá pra esquecer, ainda mais uma pergunta boa como essa do nosso telespectador. Muito boa, até difícil para responder. O Pelé não vai dizer vôlei, Gustavo assim. Endres. Não, longe disso. O que eu vi jogar e que joguei junto, eu diria que o mais sensacional, assim, o mais excepcional é o Giba, né? O Gilberto Godoy Filho. Mais que o Nauber. Mais que o Nauber. Ele tinha algo a mais em tudo quanto é jogo, com treinamento, um cara excepcional também fora de quadro. Então eu diria que do que eu joguei junto seria o Giba. Agora, a gente tem que botar o voleibol brasileiro com várias gerações, né? Tem toda a geração dos anos 80 que foi vice-campeã olímpica, então era uma equipe também sensacional, que tinha o Renan, digamos assim, quando o Renan e o Bernardo, a gente falou aqui como grandes astros. Tem a geração de 92, então tinha o Tandy, o Giovanni, Marcelo Negrão, o Maurício como levantador. Quer dizer, são vários atletas que em várias gerações jogaram muito bem. Mas como eu vi, eu diria o Giba. Então, para satisfazer aí o nosso telespectador. Vou dar uma notícia ruim pro Dil, porque é um dos fãs do Ramiro. Ele sentiu dores, Matheus Henrique vai jogar na vaga dele. Sentiu um problema aí muscular. O Ramiro eu costumo dizer que é o jogador mais útil do Grêmio. Não estou dizendo que é o melhor. E ele tem uma coisa que tem poucos jogadores que tem, e não é comum em nenhum elenco, não só no Grêmio, que é leitura de jogo. Daquele tamanhozinho dele, ele tem uns 10 ou 12 gols de cabeça
porque ele adivinha o espaço vazio e sabe entrar, ele ocupa bem o espaço vazio. Isso é típico de jogador que tem leitura de jogo. Um jogador que eu vi, que eu acho que faz isso muito bem, mas tem outras técnicas, é o do Alessandro. O Alessandro, aquele Grenal que foi 2-2 na Arena, o ano retrasado, e tinha o Michel marcando ele fez o quê? Ele recuou para jogar de segundo volante e puxou a marcação do Michel onde entrou o Patrick, né, que fez nas costas. Quer dizer, um jogador com muita leitura de jogo. Isso aí é uma habilidade rara e às vezes não tem a ver com qualidade técnica, tem a ver realmente com essa visão espacial do jogo. Essa situação do Ramiro, ele confirmou na chegada na Arena, concedeu uma entrevista dizendo, olha, eu não tô 100%, por isso o professor escalou outro jogador. Ele não revelou qual é o problema dele, mas disse que como não tá 100%, por isso não vai pro jogo. Gil, palpite para logo mais. 2-0. 2-0 de novo, repete o score. Leocir da Lastra. 1-0 pro Grêmio. Gustavo Endres, tem kit secador hoje ou não tem? Não, vou guardar pra semifinal, então vou dizer 0-0, tá bom esse jogo de hoje. E na semi, tu quer que passe pra jogar com o Grêmio, River ou Independiente? O time do Escoco, é o River, né? É o River. É, o Escoco, né? É o mesmo que jogou no Inter? Ele vai fazer gol no Grêmio. Lá ele tem adrenalina, pelo menos. Obrigado, Gil. Obrigado, Leocir. Obrigado, Gustavo. A você pela audiência. Amanhã, 1h25, tem o preliminar. Boa noite. Boa noite.